Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te visite com alegria e paz. Abençoe muito a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15 e 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Lembre-se que quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Vamos consagrar a todos os dizimistas e vamos passar cerca de 10 horas em jejum. Uma vez por mês, nós temos passado, bem no dia da ceia em que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, em jejum. Tem sido um dia que nós temos nos dedicado e consagrado a nossa vida ao Senhor, através do jejum e da oração. Esse tipo de trabalho faz uma diferença muito grande na vida de quem pratica, de quem se doa, de quem se lança. Porque há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Não tem como você vencer o mundo espiritual se você não se consagrar a Deus, através do jejum e da oração. E nós temos tomado a Santa Ceia em jejum e num processo de oração o dia todo, numa corrente de fé. Então Deus tem agido grandemente a cada domingo e eu quero convidar você a estar neste domingo e a se doar a Deus, passar esse domingo na presença de Deus em consagração total. Nós vamos abrir às 9 e vamos dar início ao encerramento com a celebração da Santa Ceia novamente às 18 horas. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Eclesiastes 1:14, tenho visto que tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Aí no 2:10 diz assim, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Este homem começou muito bem, Salomão. Começou focado, pedindo a Deus a coisa certa. Quando Deus disse a ele, o que é que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria, Senhor. Eu quero sabedoria para liderar o teu povo. Eu quero fazer a sua vontade, quero sabedoria. Deus disse, você pediu muito bem. Eu vou te dar não só o que você me pediu, mas muito mais. Até o que você não me pediu. Eu vou dar o que me pediu e o que não me pediu. Porque você pediu a coisa certa, ele já foi sábio para pedir. Sabe quando uma pessoa está focada e dentro dela há um desejo de fazer a coisa certa e ela se envolve com a coisa certa? Ele fez um pedido muito inteligente. Até porque buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Quando você busca primeiro agradar a Deus, fazer o que Deus espera de você, naturalmente que Ele vai te abençoar imensamente. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Ele se desfocou. Esse é o grande perigo das pessoas, de acontecer com as pessoas, elas perderem o foco. Muita gente perdeu o foco na caminhada com Deus. Perdeu a direção, perdeu o rumo. Estão perdidas hoje, porque se distraíram. Ele foi perdendo o foco. Ele começou a se envolver com tantas coisas,
tantas coisas. E de repente já não era mais a prioridade liderar o povo de Deus, agradar a Deus. A prioridade era satisfazer a sua alma, o seu coração, a sua carne. E nessa de estar sempre buscando algo novo para satisfazer a carne, ele foi se perdendo cada vez mais. Ele foi deixando acontecer aquilo que acontece com muita gente quando se distanciam de Deus. Um vazio imenso foi tomando conta do coração dele. E aí, para preencher esse vazio, ele corria desesperadamente atrás de um novo projeto, mais um romance, mais um projeto, mais um romance. Na falta de uma, ele teve 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Veja o quanto este homem estava vazio. Porque nada o preenchia. Bom, se eu tiver mais uma mulher, se eu me engajar em mais um projeto, e nisso ele foi para construção, para pecuária, para tudo que você possa imaginar, ele se aventurou em vários projetos. Tudo que dava prazer à carne, ele não se negou. Como ele mesmo disse, não neguei nada. Tudo que eu quis, eu fui atrás. Então não era para ele estar bem satisfeito? Não. Ele não estava. Engraçado. Se o segredo da felicidade fosse realmente esse, alimentar a carne, alimentar a carne, alimentar a carne, não teria ninguém infeliz nesse mundo. Porque tem gente que também não se nega nada, vive sem limite. Vive sem limite. E o Salomão foi vivendo sem limite. E no final ele estava dizendo que era tudo inútil, que era correr atrás do vento. Vazio, ele estava ficando cada vez mais insatisfeito, irrealizado, frustrado, vazio. E aí quando ele termina, ele fala a conclusão de tudo. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Realmente é isso que importa, é isso que vale a pena. Depois de ter experimentado tudo, não se negou nada, tocou em tudo, teve tantos romances, tantas mulheres. Tantas mulheres. Então, não era falta de sexo, não era falta de uma aventura nova, de uma novidade. Ele vivia em busca de novidade. Bom, sempre tinha novidade. E por que estava tão frustrado? Tão vazio? Por que para ele tudo era inútil, era correr atrás do vento? Se o segredo da felicidade é não se negar nada, é fazer tudo o que dá na cabeça, é se engajar em tantos projetos, é ter tantos romances, por que ele estava tão infeliz? É para deixar bem claro. Eu penso que essa história ficou aqui registrada para nos ensinar. Aqui está bem claro. O que ele falou é a mais pura verdade. O que realmente importa é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Porque ele teve muitos romances. Ele teve muito dinheiro. Ele não tinha falta de dinheiro, não era falta de mulher, não era falta de projetos. Ele estava sempre envolvido em alguma coisa. E continuava vazio. Cada vez mais vazio. Porque ele se desfocou
porque ele estava longe de Deus. Então eu creio que Deus está falando isso com você. Talvez você está aí, corre desesperadamente atrás de tantas coisas, achando que é isso que vai te preencher, aquilo que vai te preencher, aquilo outro que vai te preencher, e nada tem te preenchido. Nada. Não, se eu tiver mais esse romance, mais esse relacionamento, se eu tiver aquele homem, ou se eu tiver aquela mulher, eu vou ser muito feliz. Se eu tiver aquele emprego, se eu tiver aquele carro, se eu tiver isso e aquilo, é isso que vai me fazer feliz. Não, se você tiver Deus. Porque Salomão teve tudo e continuou frustrado. Ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Porque se desfocou de Deus, do propósito da vida dele. Ele parou de viver com propósito. E quando uma pessoa para de viver com propósito, ela sai do propósito, as coisas não vão funcionar bem para ela. Apesar dele ter tudo, materialmente, humanamente falando, ele não tinha nada espiritualmente. E no final ele chegou à conclusão que tudo aquilo era inútil, era correr atrás do vento, e você sabe muito bem o que significa correr atrás do vento. Ninguém pega o vento. E talvez você está aí correndo atrás de alguma coisa que você não consegue pegar. Você acha hora que é isso, hora que é aquilo, que vai te fazer feliz, cada hora é algo que se você tiver ou fizer, vai te fazer feliz. E o tempo vai passando, quanto mais você se embrenha em tantas coisas, mais vazio tem estado, vazia, insatisfeito, insatisfeita. O vazio não é preenchido. Porque o que faltava no Salomão era se voltar para Deus. O que está faltando na sua vida é se voltar para Deus. É Deus assumindo o controle da tua vida. Aí as coisas serão diferentes. A sua visão sobre a vida vai mudar. A sua visão sobre a vida vai mudar. O Salomão começou bem, ele tinha uma visão boa da vida. Ele iniciou no propósito, buscando aquilo que realmente funciona, que é Deus. Mas à medida que ele foi se desfocando, ele foi se tornando um homem vazio, insatisfeito, tendo tudo e não tendo nada. Tinha tudo e não tinha nada. Sabe quem? A pessoa que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, porque nada preenche. E no final o homem que teve tudo, disse, tudo isso é inútil, tudo isso é correr atrás do vento. O homem que não se negou nada, não se privou de nada, terminou dizendo, conclusão, tema Deus e obedeça os seus mandamentos. Entenda isso. Se você temer a Deus e obedecê-lo, não só as coisas vão funcionar, vão fluir, você vai se realizar, vai se preencher e vai ser abençoado. Se você buscar se preencher em coisas e não em Deus, certamente, sempre buscará algo novo e não vai atingir o resultado desejado, como foi com ele. Entenda isso. Eu não sei como você tem vivido. O Salomão, por um tempo, viveu sem limite. E quanto mais seguia naquela direção, mais depressivo, amargurado foi se tornando. Angustiado, vazio. Aquela vida sem satisfação. Com tanto e ao mesmo tempo com nada. Porque faltava Deus. Se faltar Deus, vai faltar tudo. Deus é o principal. Se crer e desejar, quiser orar comigo, eu volto já para nós orarmos. Ana Fernanda, o que tem acontecido na vida da senhora a partir do momento que a senhora aprendeu a exercer a fé dentro do Ministério Mudança de Vida?
Mudou bastante coisa na minha vida. E eu aprendi a ter um caráter modificado, uma conduta diferente. A minha conduta era totalmente contrária, não é essa que hoje as pessoas me encontram na rua e vê. Era uma conduta totalmente distorcida, era um espírito da fornicação que eu tinha até vergonha de falar isso e era. E com o tempo, no passar do tempo, com as palavras saindo do altar, meu caráter foi se modificando. Tem bastante coisa ainda para modificar, mas tomando posse de todas as palavras que saem do altar, que o nosso anjo, a bispa, nos transmite, eu consigo fazer ele mudar a cada dia, a minha postura mudar, até o meu sentar, o meu falar é totalmente diferente. Essa mudança envolveu todas as áreas da vida da senhora, financeiro, profissional, sentimental, emocional. Sim, todas. Emocional eu era completamente, se não deu certo não é para ser, chorando, achando que ia resolver alguma coisa e completamente frustrada, né? Familiar, sentimental, totalmente mudada. Casamento restaurado? Meu casamento restaurado, são 17 anos de convívio, sendo que no dia 9 de abril nós atualizamos no tabelião mesmo, tudo modificado para a honra e a glória do Senhor. Sonhos para a família da senhora sendo realizados? Sim, sonhos. Antigamente eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. Vivendo um dia após o outro, um dia bom, outro talvez, né? E eu aprendi aqui no Ministério Mudança de Vida a pôr no papel os seus sonhos e entregar ao Senhor e viver em paz. E quando iniciou o ano de 2013, eu coloquei tudo o que eu queria fazer esse ano, tudo. Do mais simples até o mais perplexo, bem mais sério, né? E eu coloquei que eu queria o meu sonho era ver a minha filha, que vai fazer 13 anos, fazendo um curso, algo que edificasse ela para o futuro na área profissional, mas nunca dava. Sempre um impedimento, sempre algo vindo antes disso e nunca concretizava. E no mês de fevereiro nós se juntamos e fizemos a matrícula dela num curso de inglês, numa boa escola, numa escola digna, conhecida, e isso é muito gratificante para nós e agradeço ao Senhor. A senhora vive essa fé dentro do Ministério Mudança de Vida, uma fé determinada, ousada. Deus honrou a senhora na área profissional, abençoada por cabeça. Por cabeça. Eu trabalho na empresa onde eu estou, onde são tudo funcionários antigos. Acho que o mais novato sou eu. E eu tenho um tratamento lá dentro como se eu estivesse já trabalhando lá há 20 anos. E assim, é por cabeça. As pessoas me olham e respeitam, porque a última palavra sempre vem da minha. Fala com a Fernanda, que a Fernanda resolve. Ou seja, Deus colocou a senhora por cabeça. Sim, por cabeça. Porque antigamente, a Fernanda falou aquilo, descartavam. Não tinha poder na minha palavra, ninguém respeitava o que eu dizia. Então era uma pessoa que vivia sempre por baixo. A restauração na vida da senhora foi completa. A senhora é semeadora dessa obra? Sim, sou semeadora e isso é um trabalho muito sério, muito digno. Sempre quero estar fazendo mais para a obra, no reino do Senhor. O que tiver que fazer na escolinha do Ministério Mudança de Vida, eu faço. Sempre com ideias novas, sempre pedindo para Deus ideias novas para fazer para o reino. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que tem acompanhado o Ministério Mudança de Vida, ouvindo, vendo o testemunho da senhora? O que a senhora tem a dizer para essa pessoa? Eu também fui uma pessoa que estive do outro lado e sem perspectiva nenhuma de vida, achando que só acontecia na vida dos outros. E isso não é verdade. O que Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer completamente na vida de vocês também. E eu peço a gentileza de dar essa oportunidade para a tua vida, de estar conhecendo o ministério, ouvindo uma palavra, que eu tenho certeza que ao sair daqui, sairão por cabeça e para mudanças. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora, para a família da senhora hoje? Para mim, para minha família principalmente, porque hoje eu vivo para o reino e para minha família, é o alicerce. O Ministério Mudança de Vida é o meu alicerce. E eu vou construindo a cada dia o lá fora, o que me espera lá fora. Feliz? Muito feliz. Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão
e beba deste cálice. Domingo, dia 2 de junho, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do terceiro jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento às 18 horas. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que o Senhor ama, tem buscado por ela. E talvez, Senhor, ela tem vivido na linha, né, um estilo de vida semelhante ao do Salomão. Sempre buscando preencher a carne, se envolver em mais uma coisa, um romance, um projeto, e sempre em busca de algo para preencher um enorme vazio, fugindo de uma tristeza, de uma angústia. E ela não consegue, não tem conseguido. E o Senhor está deixando bem claro que o que está faltando na vida dela não é mais um romance, mais um bem material, mais uma viagem, ou mais alguma droga, ou mais um medicamento para fugir do problema. É o Senhor. É o Senhor, ela precisa do Senhor. Porque muitas pessoas já não sabem, muitas, o que tomam para fugir da angústia, o que compra. Não é falta de comprar, não é falta de viajar, não é falta de entrar em redes sociais, não é falta de mais um romance, não é falta de sexo. Tudo isso ela tem porque ela vive em busca. Mas ela continua vazia, triste, insatisfeita, desesperada e pensando muitas vezes até em morte. Até em morte. Tem sido correr atrás do vento. Visita ela agora e que esse entendimento entre. Muitos, Senhor, quantos que nós encontramos que estão há anos em terapias várias, tem medicamento para dormir, medicamento para acordar, medicamento para passar bem o dia, se drogam de várias maneiras, tentam fugir das mais diversas formas, mas a tristeza, o desespero estão lá. E o Senhor fala com ela para abrir o entendimento dela. Ela não nega nada à carne, como Salomão não negou nada à carne. Mas isso não em nenhum momento levou ele a se sentir melhor, porque isso não é sinônimo de felicidade, mas de fuga. Você pode até fugir com uma droga, através de uma droga nova, de mais um romance, comprando mais uma coisa, fazendo isso e aquilo. Mas não vai resolver o problema. Enquanto a pessoa não para entender que ela precisa do Senhor, a tendência é que aquilo vá piorando dia após dia. Passa do teu sangue sobre ela, que essa mensagem possa tocar profundamente o coração dela, que haja um mover no espírito dela, que ela se renda ao Senhor, que ela entenda exatamente o que acontece com ela. Tudo tem sido inútil, a vida dela tem sido correr atrás do vento, ela talvez está cada vez mais solitária, mesmo estando cercada de tantas pessoas, ela está solitária e ela precisa entender o que o Salomão, depois de tanta dor, entendeu. Que a conclusão de tudo foi, o que ele chegou foi: tema o Senhor, obedeça os seus mandamentos, porque isso é o que vale realmente, isso é o que importa. E eu creio que o Senhor está dizendo isso a ela: tema o Senhor, tema a mim e obedeça os meus mandamentos, se renda a mim.
E você vai encontrar o que você não encontrou até hoje. Ajuda ela a entender. Cobre ela com teu sangue, dá força a ela, dá entendimento da visão. Visita cada um que ora comigo agora. Onde esse programa estiver chegando, que entendimento e salvação estejam chegando também. Eu repreendo essa angústia, esse desespero, esse espírito depressivo, angustiado, pensamentos malignos. Eu repreendo em nome de Jesus. Toda força diabólica, eu repreendo agora em nome de Jesus. Preenche esse vazio, dá vida a ela, dá visão e entendimento. Meu Deus, abençoa todos que oram comigo, lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias e alimentos. E determino vitórias e soluções. Eu abençoo nesse momento os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadíssimas e enriquecidas e realizadas, porque elas têm abençoado o teu reino. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, mas que ainda não se tornaram semeadoras dele, que possam se tornar. Desperta mais semeadores para o programa Mudança de Vida hoje, meu Pai. Porque eu sei que essa atitude de fé, esse passo de fé, leva a viver vitórias. Muito obrigada por tudo. É o que eu peço e agradeço ao Senhor. Vitórias para o teu povo, salvação, libertação, paz em corações angustiados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. É onde eu vou estar neste domingo às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor, e vamos ficar numa corrente de fé o dia todo. Em oração, em jejum, de joelhos, apresentando a Deus tudo que nós projetamos para 2013, consagrando mais uma vez o nosso ano, a nossa vida, e tenho a absoluta certeza que nós vamos sair muito abençoados. Vem buscar a Deus. Eu creio que o Senhor está buscando por você e Ele tem o melhor para fazer por você. E Ele vai fazer. Dê esse passo de fé. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.